De volta agora para falar sobre infrações e penalidades. Essa é uma matéria muito temida pelos alunos na hora da prova teórica. O pessoal tem muita dificuldade de saber quando uma infração de trânsito vai resultar numa multa leve, ou média, ou grave, ou gravíssima. Eu sei que é complicado, mas relaxa aí. Vamos acompanhando o conteúdo. Depois, no final, a gente vê aí o que pode ser feito para poder minimizar ao máximo esse conteúdo, compactá-lo ao máximo, transmitindo para você apenas aquilo ou somente aquilo que tem importância para você na prova. Num primeiro momento, relaxa, ainda que você não consiga entender tudo ou memorizar tudo, porque obviamente não vai conseguir. A gente vai caminhando e no final vai dar certo. A gente começa aqui trazendo a definição de infração de trânsito. Esse infração vem de infringir, de desobedecer. Quando alguém comete uma infração, ele na verdade está cometendo uma desobediência. E a definição que o Código de Trânsito traz para nós é isso que está aqui, ó. É a inobservância. Inobservância, gente, é o deixar de observar. Deixar de observar quer dizer deixar de obedecer. Então, a inobservância de qualquer preceito, esse preceito é de qualquer condição imposta pela legislação de trânsito, deste código ou de legislação complementar, então entra aí como infração de trânsito. Aqui nós temos até uma ilustração onde o motorista que estacionou onde tem uma placa de proibido estacionar, obviamente ele cometeu aqui uma inobservância, ele não observou o que a sinalização de trânsito está determinando, que é o proibido estacionar, e apareceu aqui um guarda de trânsito, um agente de trânsito, para lavrar um auto de infração. Isso aqui vai virar uma multa depois. Curioso que o menininho aqui, né, deve ser o filho ou o netinho dele, tá até olhando para a cara dele, do motorista, tipo assim, né, pô, você vacilou, hein, velho? Bora lá. Quem comete infração está sujeito a sofrer penalidades, punições. E o código também traz a definição disso, ó, são sanções. Quando você ouvir falar que alguém sofreu uma sanção, quer dizer, ele sofreu uma punição, uma penalidade, prevista no CTB, que é Código de Trânsito Brasileiro, aplicável aos infratores, quer dizer, quem infringe a legislação, quem desobedece à legislação de trânsito. Desobedeceu, vai sofrer penalidade, vai sofrer sanções. E aí vem você sabia, preste bem atenção nesse símbolo, sempre que aparecer um você sabia, é coisa curiosa que vem por aí, hein? Responsabilidade pela infração. Olhem para mim aqui um minutinho. A sensação que dá é que quem comete infração é sempre o motorista, o condutor. Num primeiro momento a gente poderia pensar assim, vai ser sempre o condutor, o motorista, a pessoa a ser penalizada. Mas não é. Existem 4 personagens no contexto da legislação de trânsito aos quais pode ser atribuída ou podem ser atribuídas punições, penalidades. E é o que a gente vai ver aqui agora. Preste atenção na tela comigo. O primeiro personagem que pode ser responsabilizado ou penalizado aí é o proprietário do veículo. O segundo personagem é o condutor, aquele que dirige. Vamos falar desses 2 primeiros aqui, depois a gente avança para os próximos 2. Como é que a gente vai saber quando é que é o proprietário do veículo que é responsável e quando é o condutor que é responsável? E aqui o Código de Trânsito faz essa distinção, que nem sempre quem está dirigindo o veículo é o proprietário do veículo. Aliás, quase nunca, né? Aqui em casa, por exemplo, a gente tem carro, um carro está no meu nome, mas eu e a minha esposa dirigimos. Os nossos filhos ainda são menores, mas quando crescerem e tiverem habilitação, eles também possivelmente vão poder dirigir. O outro carro está no nome do meu filho, que é menor, mas já tem um carro. Ele não dirige, mas ele é o proprietário do veículo, tá vendo? Olha que curioso. Ele nem carteira tem, nem idade para dirigir tem, mas ele já tem um carro. E algumas infrações podem recair, algumas punições podem recair sobre ele, proprietário, como dono, detentor do bem material. Então é importante a gente entender o seguinte: toda vez que a infração, a desobediência, a inobservância à lei tiver relação com o veículo, a responsabilidade será do proprietário. Quando for diferente, quando a infração, a desobediência, a inobservância tiver relação com a ação, com um ato, uma postura, uma conduta do motorista, aí a responsabilidade será do motorista. Eu estou falando de responsabilidade de pontuação na carteira. Vocês vão ver daqui a pouco que para cada tipo de multa,
ou para cada tipo de infração, existe uma pontuação que é registrada no prontuário do condutor. E aquela pontuação acumulada gera uma suspensão do direito de dirigir, que é uma punição mais severa. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Então, isso que a gente está falando aqui, essa responsabilidade aqui, é no que diz respeito à pontuação. Porque a responsabilidade de pagar a multa, que o Código de Trânsito chama de responsabilidade pecuniária, é um nome estranho, né? Mas falou responsabilidade pecuniária. Essa estará sempre vinculada ao veículo. E quem responde pelo veículo é o proprietário. Então nós temos dois tipos de responsabilidades. A de pagar, que é a pecuniária, fica vinculada ao veículo. Essa é o proprietário sempre. E tem a responsabilidade que é a pontuação, que vai ser registrada no prontuário. De quem? Do condutor ou do proprietário? Depende. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. O carro é meu, está no meu nome, professor Ronaldo. Aí eu empresto para você que está tirando carteira. Você tirou a sua carteira, está com ela no bolso, pegou meu carro emprestado e foi fazer uma viagem. No trajeto, você foi abordado na fiscalização e o agente que estava fiscalizando, o policial, seja lá quem for, percebeu que esse carro está com a seta queimada. Luz queimada. Isso é uma infração de trânsito. Óbvio que na hora de lavrar o auto de infração, aquilo que vocês chamam de multa, que não é só um auto de infração por enquanto, ele vai te identificar ali, até porque ele tem que saber se você é habilitado ou não. Então vai colocar lá o veículo tal, foi autuado no local tal, por seta queimada, que na verdade não existe essa multa por seta queimada, é luz queimada. E o condutor é fulano de tal, que no caso você. Ele vai te identificar ali no auto de infração. Essa pontuação vai para o seu prontuário? Não vai. Vai para o meu, que sou proprietário do veículo. Sabe por quê? Porque isso é um problema que está relacionado ao veículo. Mesmo você sendo identificado no auto de infração como condutor, na hora do órgão de trânsito, da autoridade de trânsito, vai punir o proprietário e não você, condutor. Da mesma forma, se fosse um pneu careca, ou se fosse um limpador de para-brisa defeituoso ou não funcionando, agora vamos mudar. Vamos supor que o carro está todo regular, está tudo certinho, na hora que o policial te parou, você estava sem cinto. Ou tinha alguém dentro do carro que você estivesse transportando que estava sem cinto. Isso é um problema do carro? Não. Se o carro tem cinto, não é um problema do carro. O problema é de quem não está usando. E aí, meu amigo, você condutor, você responde por você, por não colocar o cinto, e responde pelos passageiros também. Se tiver qualquer ocupante dentro do carro sem o cinto, a responsabilidade é sua, condutor. E ali ele vai te identificar, coisa e tal, e essa pontuação vai para o seu prontuário. Você, condutor. Sacou? A mesma coisa aconteceria quando em excesso de velocidade, avançar sinal vermelho, coisa e tal. É claro que em alguns casos, na hora de lavrar o auto de infração, não é possível identificar quem estava dirigindo. Vamos supor, excesso de velocidade. Você estava no meu carro, você pegou meu carro emprestado. Passou no radar, correndo. O radar fotografou, pegou a placa e aí o sistema lavra um auto de infração e manda para minha casa, para mim, proprietário. O radar não sabe quem estava dirigindo. Então eu, proprietário, tenho que indicar. Olha, não era eu que estava dirigindo, não, era o fulano, tá? Porque aí a pontuação vai para você. Se eu não indicar, acaba recaindo sobre mim. Entendeu como é que funciona? Então, no primeiro momento é isso. A responsabilidade pecuniária será sempre do proprietário, porque ela está relacionada ao veículo. Agora, a responsabilidade da pontuação depende da infração. Se for infração relacionada ao veículo, recai sobre o proprietário. Se for infração relacionada à conduta do motorista, aí recai sobre o condutor. Continuando, nós ainda temos aqueles outros dois personagens que estão relacionados ao transporte de carga. É o embarcador e o transportador. O embarcador é quem tem a carga para ser transportada. E o transportador é quem vai fazer o transporte. Esses são responsabilizados quando a infração está relacionada à carga. Então, olhem aqui para mim. Não vou entrar em detalhe. Tem caso aqui que vai ser só o embarcador, tem caso que vai ser só o transportador, tem casos que vão ser ambos. Mas eu não acredito que isso vá perguntar na sua prova. E se perguntar é covardia, né? Porque aqui já entra em detalhamento demais. Por enquanto, basta que a gente saiba que a infração, a responsabilidade pela infração pode recair sobre qualquer um desses 4 personagens que apareceram aqui na tela. Os 2 primeiros já expliquei com detalhe. E os 2 últimos, que é o embarcador e transportador, você já sabe que é quando tiver relação com a carga do veículo. Isso que a gente está vendo aqui agora, AIT, é muito comum você ver, às vezes, em noticiários, policiais, gente mais entendida da área de trânsito, falar AIT ou AIT. Eles costumam simplesmente dizer AIT. Isso aqui é a abreviação de auto de infração de trânsito. Auto de infração de trânsito. O que é isso? Está vendo essa figura aqui, essa ilustração? Parece que tem um policial, um guarda de trânsito aqui,
com a caneta na mão e um bloquinho, não é? Qualquer motorista que olhar para essa imagem vai dizer assim, lá, o policial está multando o camarada. Na verdade, o policial não multa. O policial ele é apenas um fiscalizador. Eu falo policial, pode ser um agente de trânsito, pode ser um guarda municipal, pode ser um PRF. É quem fiscaliza o trânsito. Ele está ali fiscalizando, viu o problema, ele viu a infração sendo cometida, ele precisa relatar aquilo no auto de infração de trânsito. Que é isso que vocês estão vendo ele preencher aqui. Isso aqui ainda não é uma multa. A multa é uma penalidade que será aplicada posteriormente. Nesse momento, ele está apenas registrando ali o que ele viu. Ele vai encaminhar aquilo para a autoridade que depois vai te punir. Então vejamos, o auto de infração de trânsito, que é isso que vocês estão vendo aqui, ele funciona da seguinte maneira. Ocorrendo infração, ou seja, aconteceu a infração, então será lavrado. O que é lavrado? É preenchido. Lavrado é preenchido. O auto de infração de trânsito, o AIT, no qual constará, o que precisa constar nesse auto de infração aqui? Que informações o agente fiscalizador precisa colocar nesse auto de infração? Isso pergunta em prova, então presta atenção. O tipo da infração cometida. Aqui está dizendo tipificação, mas esse tipificação, apesar de não ser uma palavra muito comum, acho que já nos remete de que ela está dizendo, ela está fazendo referência ao tipo da infração. Qual foi a infração cometida? Claro, né, gente? Como é que o policial vai mandar um auto de infração para a autoridade de trânsito te punir se ele não colocar aqui qual foi a infração que você cometeu? Ele tem que explicar aqui no auto de infração. Tipo da infração. Essa é a primeira coisa. Estava sem cinto, excesso de velocidade, estacionou em local proibido. Qual era a infração? O tipo. Ele tem que colocar. Segunda informação necessária, obrigatória. O local, a data e a hora aonde aconteceu essa infração. Isso tem que ser com precisão. É na rua tal, número tal, tudo bacana, e hora tal. Tudo bem descrito ali. Não pode ter margem de erro nisso aí, não, senão invalida o auto de infração e a autoridade não tem como te punir depois. Identificação do veículo. Como? Por meio da placa, né, pela marca, espécie. O que ele puder colocar ali para ajudar a identificar é bom. O que ele puder, não. Ele tem que colocar alguma identificação, né? Senão como é que vai... eu vou punir que veículo? Qual o veículo que estava cometendo a infração? A autoridade de trânsito precisa saber disso, né? A autoridade é o chefão lá do órgão de trânsito que vai te punir depois. Por enquanto aqui nós estamos vendo só o agente de trânsito, né? Então ele precisa identificar, eu era na moto tal, no carro tal, no caminhão tal, e tem que explicar isso ali no auto de infração. Identificação da autoridade ou do agente que está autuando. Quem é que pode fazer isso aqui, preencher esse auto de infração? Pode ser a própria autoridade de trânsito, que é o chefão do órgão de trânsito, dificilmente vai ser, né? Esse aqui fica lá na sala com ar-condicionado, e na verdade é o agente fiscalizador, que está lá na rua, é que vai fazer isso e vai encaminhar para a autoridade depois. Mas tanto um quanto o outro podem fazer isso. Quando eles fizerem, um ou outro fizerem, ele precisa ser identificado. Quem foi que lavrou esse auto de infração? Quem foi que preencheu esse auto de infração? Foi o agente tal. Normalmente ele é identificado por uma numeração, não pelo nome. Se porventura essa autuação tiver acontecido por meio de equipamento fiscalizador, equipamento eletrônico, você passa num radar, o radar fotografa, então precisa constar ali qual o número, a identificação desse equipamento. E por fim, uma última informação que também deve constar no auto de infração é o prontuário. O que é prontuário? É o número de registro, né? É o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Esse número tem na habilitação da pessoa. Ou assinatura do condutor. Você já ouviram dizer que o condutor precisa assinar o auto ali? Na hora que o policial lavrou o auto de infração, ele precisa assinar. Só que tanto o prontuário quanto a assinatura do condutor só vai constar se for possível. Se não for possível, pode lavrar o auto de infração sem essas duas informações finais aqui. As outras 4, 1, 2, 3 e 4, se não tiver no auto, invalida o auto de infração. Não tem como prosseguir com a punição. Agora, essas duas últimas aqui, que é o prontuário e a assinatura, é bom que tenha no auto. Mas se não tiver, não tem problema, porque a legislação diz se possível. Agora presta atenção. Na prova eles batem exatamente em cima disso aqui. Quais informações não são obrigatórias no auto de infração?
São essas duas últimas aqui, prontuário e assinatura. O prontuário, porque às vezes o cara nem tem carteira, ou às vezes ele passou num radar ali, como é que o radar vai saber qual é o número da carteira da pessoa? Não tem como, né? E assinatura, porque às vezes a pessoa não sabe assinar, ou não quer assinar, ela não é obrigada a assinar, isso não muda nada. Então esses dois últimos aqui, se possível, é bom que conste. Se não for possível, vai lavrar o auto de infração naturalmente, porém lembrando que essa 1, 2, 3 e 4 são obrigatórias. E essas duas últimas aqui, somente se for possível. Autoridade de trânsito. O que é uma autoridade de trânsito? É o dirigente máximo do órgão ou entidade executivo integrante do Sistema Nacional de Trânsito. Nós já vimos que o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de todos os órgãos, né? Todos os órgãos da União, do Estado, do município ou do Distrito Federal. Como a gente sabe que tem órgão da União, tem órgão do Estado, tem órgão do município, então tem vários desses órgãos espalhados por Brasil afora. Vou dizer aqui na minha cidade. Aqui tem o órgão executivo de trânsito do município. O pessoal costuma chamar de Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, mas o nome, cada município dá o nome que quiser. Então o município pode ter ou não o seu próprio órgão municipal. Pode ou não. O Código de Trânsito até impõe que o município tenha, mas eu sei que tem muitos municípios, 70% dos municípios do Brasil ainda não tem o seu próprio órgão de trânsito. Eles firmam um convênio com a Polícia Militar para a Polícia Militar fiscalizar. Agora, já no município que tem o órgão de trânsito, a Polícia Militar continua fiscalizando aquelas infrações de responsabilidade do Estado, né, que é o Detran, e o município, por meio de seus agentes de trânsito, fiscaliza aquelas infrações de responsabilidade do município. Então imagine, o órgão de trânsito aqui do meu município, vamos dizer que ele chame Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, é o nome que o órgão aqui quis dar. Um exemplo, tá? Ele tem um diretor, um dirigente. Esse diretor é que é a autoridade de trânsito. Quem está lá na pista, na via, fiscalizando, ele não é uma autoridade de trânsito. Ele é isso aqui, ó, um agente da autoridade de trânsito. Ele está lá na via representando a autoridade, que são esses personagens aqui na ilustração. Aqui, gente, na figura de cima, eu coloquei diretor do Detran. Lembrando que Detran é um órgão executivo do Estado, mas é qualquer órgão, tá, gente? Não é só o diretor do Detran, não. Poderia ser o diretor do órgão municipal, do Demutran, igual eu falei aqui, né? Pode ser o diretor da PRF, pode ser o diretor do DENIT, ok? Qualquer órgão de trânsito, o seu diretor, o seu dirigente máximo é a autoridade. E os agentes, aqueles que estão lá na pista, fiscalizando, representam essa autoridade. Então tá aqui, o agente de trânsito ele pode ser municipal, estadual ou federal. Tem também a PRF, que todo mundo conhece muito bem, Polícia Rodoviária Federal. Tem também a PM, que é a Polícia Militar, todo mundo conhece muito bem. Todos credenciados pela autoridade de trânsito. Quem que é a autoridade de trânsito? É esse aqui, ó. Ele credenciou essa turma aqui para o exercício de fiscalização. Ele vira e fala só, PM, pode fiscalizar lá. Ó, agente de trânsito, pode fiscalizar lá. Controlar também, não é só fiscalizar não, controlar, operar o trânsito e também fazer o patrulhamento. Aqui, feita essa distinção entre autoridade de trânsito e agente da autoridade, vamos prosseguir. Quem é competente para fiscalizar? Competente é quem pode, quem tem poder, quem tem autorização para fiscalizar. São competentes para lavrar um auto de infração de trânsito. Lavrar é aquele preencher o auto de infração de trânsito. Quem, hein? Um servidor civil. O que é servidor civil, gente? Civil é diferente de militar. A gente tem militar, a PM é militar, não é? Os integrantes do Exército são militares. Isso aqui não é a Polícia Civil, não, tá? Até porque o nome da Polícia Civil seria Polícia Judiciária. A gente chama de Polícia Civil, é por hábito, né? É Polícia Judiciária. Não é Polícia Civil, né? É servidor civil. É uma pessoa que não é militar. Eu não sou militar. Se eu quiser fazer concurso para trabalhar como agente fiscalizador de trânsito no meu município, eu vou ser um servidor do município civil. Eu não sou um militar. E aqui quando fala estatutário ou seletista, é o regime de contratação por estatuto ou CLT, que é a carteira de trabalho. Isso aqui não interessa para a gente. Só interessa para você, nesse momento, entender que esse agente fiscalizador não necessariamente precisa ser um policial militar. Ele pode ser um civil, desde que ele tenha feito concurso e está inserido no quadro público como servidor público e então fiscalizando o trânsito. Claro que tem também a polícia militar, essa aí é inquestionável, todo mundo já conhece, sem maiores dificuldades de entender. Aí vocês me perguntam, professor, e a PRF, hein? Ela entra onde? Aí eu pergunto para você, PRF é militar?
Não é. A Polícia Rodoviária Federal é polícia, mas não é militar. Ela não é uma polícia militarizada. Então ela acaba entrando aqui como servidor civil. É uma polícia, não é militar, ela entra como civil no âmbito da União Federal, fiscaliza ali as rodovias federais. Aqui a gente está falando de arquivamento do auto de infração de trânsito. Bom, até aqui você entendeu que quem está lá fiscalizando o trânsito lá na via, ele viu o motorista fazendo uma besteira, cometendo uma inobservância, uma desobediência, uma infração, ele lavra o auto de infração. Auto de infração de trânsito. Ele lavrou, preencheu e encaminha isso para a autoridade de trânsito. Dali, a autoridade de trânsito vai analisar os fatos para prosseguir com as punições, com as penalidades para quem desobedeceu. Mas vamos supor que tem alguma coisa ali que não permita que a autoridade prossiga com as punições. Isso dentro de um processo administrativo para punir. Aí vai acontecer o arquivamento, o engavetamento desse auto de infração, e o condutor nunca vai ser punido. Vamos ver quando é que isso pode acontecer? Isso pergunta na sua prova, hein? O auto de infração de trânsito poderá ser arquivado, engavetado, e o seu registro julgado insubsistente, ou seja, perde o valor, perde a validade. Quando, hein? Duas situações. Quando for inconsistente ou irregular, o que acontece? A autoridade de trânsito recebe esse auto de infração, o dirigente máximo lá recebe esse auto de infração que vem do agente e analisa aquilo. Na hora que ele vai analisar, ele vê que aquilo não tem consistência ou está em desconformidade com o que a norma estabelece. A autoridade vai punir o cidadão? Não vai. E o curioso é que, às vezes, o condutor até cometeu a infração, mas como o agente de trânsito, aquele que estava fiscalizando, não soube colocar aquilo direitinho no auto de infração, invalidou o auto de infração e a autoridade não teve como te punir. Na verdade, o que muitas vezes acontece é que a autoridade tapa os olhos para essa inconsistência ou irregularidade e acaba punindo assim mesmo. Só que aí cabe ao cidadão, você conhecer a legislação, ver que você está sendo punido em cima de um auto inconsistente ou irregular e recorrer. Para isso que existem os recursos. Recorre a Jari, para a Jari julgar essa situação e falar assim, não, realmente o condutor tem razão, não pode punir ele. Aí a autoridade não pode punir. Entendeu para que serve o recurso? Ok, então essa é uma situação que pode acarretar o arquivamento do auto. E a outra é muito comum, é quando a notificação não for expedida em no máximo 30 dias. Veja bem, quando um condutor é autuado, o órgão de trânsito tem que notificar esse infrator, o proprietário desse veículo. Notificar é o mesmo que avisar. Normalmente esse aviso vem pelo correio, por meio de uma cartinha que o funcionário do correio bate lá na sua porta e entrega lá. Hoje, com a carteira digital de trânsito, por meio do aplicativo, a gente costuma ser notificado também pela CDT, carteira digital de trânsito, pelo aplicativo. Então fica mais fácil. De um jeito ou de outro, o órgão de trânsito tem que te notificar. Inclusive, há uma mudança recente no Código de Trânsito Brasileiro, talvez você nem venha perguntar na sua prova, que diz que a partir de 2023 agora, acho que é 2023 mesmo, as notificações serão feitas sempre por meio eletrônico, por meio da CDT ou sistema, que não enviaria mais a cartinha. Só que o cidadão tem o direito de reivindicar a carta. Opa, eu quero a notificação por escrito, via correio. Se ele fizer isso, a autoridade de trânsito tem que notificar via correio, avisar. E aqui está dizendo, se não notificar, se não avisar, dentro de no máximo 30 dias, essa autuação perde o valor. E veja bem, não é você receber o aviso, não. É a autoridade expedir o aviso. Imagine, a autoridade de trânsito, o dirigente que está lá na salinha dele, lá no ar-condicionado, a autoridade, recebeu o auto de infração que o agente preencheu lá e ele precisa te avisar. A autoridade agora precisa te avisar. Então o que acontece? Ele vai no último dia, no dia 30 aqui, ó. Ele expede essa notificação, bota a cartinha no correio lá e encaminha para você. Obviamente o correio não vai te entregar no mesmo dia. Ele vai entregar depois, no 31º dia, no 32º. Às vezes nem entrega porque o correio não te acha em casa ou o endereço está desatualizado. O fato de você não receber essa notificação em 30 dias não arquiva o auto. O que faz arquivar o auto é a autoridade não expedir, não enviar. Botou no correio é aquela data que conta. Sacou? Então vai perguntar na sua prova, em quando é que um auto de infração pode ser arquivado? 2 casos. Quando ele for inconsistente ou irregular, que foi o primeiro caso, ou então se a notificação, o aviso, não for expedido em no máximo 30 dias. E agora eu quero mostrar para vocês um sistema bastante bacana aqui. Eu criei todo um fluxo, desde o cometimento da infração até a punição do condutor que cometeu essa infração, passando por todas as fases de defesa, recurso
Isso é muito legal por dois motivos. Primeiro, porque vai perguntar na sua prova. E segundo, porque depois de motorista já, você tendo esse conhecimento, você vai conseguir fazer ali, exercer o seu direito de defesa, de recursos e evitar até de ser punido injustamente em alguns casos, né? Bora ver? O primeiro fato desse processo é o cometimento da infração. Veja aqui, o condutor comete a infração de trânsito. Está vendo esse veículo? Parece que ele está imobilizado onde tem uma placa de proibido estacionar, não é verdade? Então, o agente fiscalizador, esse bacana aqui, ó, que pode ser servidor civil ou militar, ele vendo, flagrando o cometimento da infração, ele precisa, é dever dele, lavrar o auto de infração. Então, ele vai fazer isso aqui, ó, o agente lavra o auto de infração de trânsito. Lavrar é preencher. Auto de infração de trânsito é aquele bloquinho ali que pode ser escrito ou eletrônico, que o pessoal que vê fala assim, ah lá, tá multando fulano. Na verdade, o agente não multa, né? Ele só autua, ele lavra o auto de infração, ou seja, relata tudo ali naquele documento, para depois então encaminhar para a autoridade de trânsito. Prosseguindo então, o agente da autoridade de trânsito vai encaminhar esse auto de infração para a autoridade e a autoridade, que é o dirigente máximo ali do órgão, vai analisar duas coisas, a regularidade e a consistência do auto de infração. Por que a autoridade tem que analisar essa regularidade e essa consistência? Porque pode ser que o agente tenha se equivocado na hora de fazer o preenchimento daquela autuação. Vamos imaginar que aquele condutor que está imobilizado ali na placa de proibido estacionar, ele não tivesse estacionado. Vamos imaginar que ele imobilizou ali para embarcar ou desembarcar alguém e estava fazendo o embarque e desembarque, mas o agente de trânsito, por equívoco, entendeu que aquilo era um estacionamento e resolveu autuá-lo. Adianta esse condutor bater boca ali com o agente autuador ali? Não vai adiantar. Muito menos se a conversa ele começar a tomar tons mais agressivos, e aí pode entrar até como um desacato ou coisa pior. Então é melhor não discutir. Se o agente que está fiscalizando, seja ele servidor civil ou policial militar, quer lavrar o auto de infração, que lavre. Reúna ali as provas e testemunhos que você puder para depois contestar isso. Só que a autoridade de trânsito que ela vai analisar essa consistência. Ela perceber que houve um equívoco por parte do agente, vai arquivar esse auto de infração e não vai punir o condutor, obviamente. Outra questão que precisa ser observada ali é em relação a consistência, a regularidade de preenchimento e procedimento daquele auto de infração. Se ele rasurou alguma coisa, colocou um caractere da placa errado, ou mesmo um enquadramento errado, essa autuação não vai prosseguir. Esse processo precisa ser arquivado. Então a autoridade analisa aqui a regularidade e a consistência. Se tiver irregularidade, aqui ó, o que ele faz? Arquiva. Então aqui vai para a gaveta. Isso não continua. Agora, analisando a regularidade e consistência. Se a autoridade percebeu que está tudo ok, ou pelo menos se a autoridade não conseguiu perceber que houve um equívoco, o que a autoridade vai fazer? Ela vai notificar o proprietário do veículo sobre esse auto de infração de trânsito. Notificar é avisar. Avisar. E como é que avisa? Por meio de correspondência enviada via Correios. Hoje em dia existe também a notificação por meio da CDT, Carteira Digital de Trânsito, que é o aplicativo, tá? Existe essa possibilidade também. Mas, normalmente, a expedição dessa notificação tem que acontecer em, no máximo, 30 dias, tá? No máximo. Isso a contar do cometimento da infração, tá? Cometeu que infração, isso vai chegar na mão da autoridade, a autoridade vai analisar e vai expedir a notificação. Se essa notificação, se esse aviso não foi expedido em 30 dias, o auto de infração tem que ser arquivado. Nós já vimos isso agora há pouco, não é verdade? Quando é que um auto de infração pode ser arquivado? Quando foi inconsistente ou irregular, na análise aqui da autoridade, ou quando em 30 dias no máximo não foi expedida a notificação. Lembrando que expedir não é o mesmo que você receber. O proprietário do veículo às vezes nem recebe a notificação. Endereço desatualizado, correio chegou lá, não tinha ninguém em casa, não é? Então não é chegar na sua mão, é expedir. Autoridade de trânsito, expedir, botou no correio, pronto, já contou aquele prazo ali de 30 dias. Quando esse proprietário recebe essa notificação, esse aviso, que existe um auto de infração contra ele, esse proprietário tem dois caminhos a seguir.
O primeiro caminho é indicar o real infrator. Vamos supor que não era o proprietário que estava dirigindo no dia. Esse veículo estava emprestado para o irmão dele, ou para o funcionário dele, ou para o pai dele, ou para o filho dele, ou para a esposa dele. Enfim, não era o proprietário quem estava dirigindo. Então ele tem que avisar o órgão de trânsito, a autoridade aqui, quem é o real infrator. Ele fala, esse caboclo aqui, tem uma mãozinha aqui apontando aqui, estava dirigindo lá no dia. Qual o prazo que esse proprietário tem para fazer isso? 30 dias. Na verdade, a legislação fala que é prazo não inferior a 30 dias. Mas a gente toma por base 30 dias. Normalmente o órgão pode dar mais de 30 dias, mas o prazo não pode ser menos que 30. Ele tem pelo menos 30 dias, isso expresso na notificação aqui da autuação, para indicar o real infrator. Se porventura era ele mesmo que estava dirigindo, não tem nada de outro condutor, o que ele vai fazer? Ele pode, então, apresentar uma defesa prévia. Defesa. Ele vai se defender. Veja bem, ele ainda não está recorrendo de nada. A gente recorre de punição. Por enquanto, até aqui, ele não foi punido. Ele está só sendo avisado de que um agente de trânsito viu ele cometendo a infração e lavrou um auto de infração contra ele. Por enquanto, a autoridade não puniu. Então, como ele não foi punido, ele não está recorrendo de nada. Ele está fazendo uma defesa prévia. O que é prévia? É antes de ser punido. Ele vai se defender antes de ser punido. E ele se defende em que prazo? 30 dias. E para quem que ele envia essa defesa? Para a autoridade de trânsito. Essa mesma aqui, ó, que analisou a consistência lá em cima, você vai enviar para ela uma defesa. Você, olha, senhora autoridade, o agente lá lavrou o auto de infração dizendo que eu estava estacionado no local, mas na verdade eu estava embarcando e desembarcando pessoa. Isso é uma parada, não é infração de trânsito. Passou batida aí, você não viu lá na hora de fazer a análise de consistência e irregularidade e acabou me notificando. Então você manda essa defesa lá para a autoridade, obviamente provando, não adianta simplesmente falar, né? Que a sua palavra contra a do agente vai prevalecer do agente. Você tem que ter uma câmera de segurança que filmou o evento, alguma coisa que consiga comprovar aquilo que você está alegando. Comprovou, a autoridade vai analisar a defesa e viu que está tudo certinho, vai deferir, aceitar. Esse deferir, quer dizer, a sua defesa foi deferida, ela foi aceita. E então vai arquivar o auto de infração e não vai te punir, não vai acontecer punição nenhuma. Mas se porventura você não conseguir provar direitinho, ou então a autoridade não concordar com o seu recurso, ela vai te punir. E aí ela vai fazer isso em 360 dias. É o máximo. Esses 360 dias aqui, ó, é o prazo máximo que a autoridade tem para te penalizar aqui, ó. Olha a penalidade aqui, ó. E ele está mandando para você uma notificação. A notificação é o aviso, não é mesmo? Está te avisando, ó, você foi penalizado. Está aqui a sua multa para você pagar. Aqui, gente, está 360 dias, considerando que esse condutor apresentou defesa. Se o condutor não fizer nada, se o proprietário, aliás, né, não fizer nada, ele não apresentou nem réu infrator, ele não apresentou defesa, não fez nada. Ele ficou parado, simplesmente recebeu a notificação e ficou quieto. O prazo de 60 dias cai pela metade, tá? Então, vamos puxar aqui, ó. O prazo vai ser de 180 dias quando não apresentar defesa. Estamos alinhados? Sim, né? Se o condutor, o proprietário, apresentou a defesa, o órgão de trânsito, a autoridade de trânsito, tem que te notificar da penalidade em 360 dias no máximo. E esses 360 dias começam a contar desde o cometimento da infração, desde o dia que você cometeu a infração aqui, ó. Nesse dia já começou a contar. Se não punir em 30 dias, se não apresentar a notificação da penalidade, expedir, aliás, né, a notificação da penalidade em 360 dias, o processo é extinto. Ele acaba prescrevendo. Mas não tenha dúvida, a autoridade de trânsito vai apresentar, vai te expedir a notificação dentro do prazo. Ela não vai dar esse mole, não. E então o condutor, o proprietário, ele tem 30 dias para recorrer dessa punição. Agora sim, é recurso, porque você já está punido aqui, ó, a penalidade, a multa aqui para você pagar. Ó. 30 dias é o prazo que ele tem para recorrer. Recorre a quem? A Jari, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Aí a Jari é um órgão que não está submisso a essa autoridade de trânsito aqui. A Jari tem o seu colegiado próprio, são pessoas ali representantes da sociedade, alguém de conhecimento na área de trânsito. Então esse pessoal vai reunir, vai analisar o seu recurso. Você pode, inclusive, acho que deve, né, apresentar aqui os mesmos argumentos e provas, né? Você não destoa, né? Para a autoridade você falou uma coisa, para a Jari você está falando outra. Use os mesmos argumentos
documentos e provas. Falei assim, pessoal da Jari, eu apresentei defesa para a autoridade, ela não aceitou não, puniu a si mesma, que ela mandou uma multa para eu pagar. Como é que eu faço? Aí a Jari vai analisar. Algumas dúvidas. Você precisa pagar a multa para poder recorrer? Não precisa. A multa chegou, o valor está lá, a data de vencimento está lá, você não precisa. Você pode recorrer e não pagar. Contudo, lembra daqueles descontos que a gente tem? Pagando até o vencimento, 80%. Se pagar até o vencimento sem apresentar defesa, recurso nem nada, 60% só que você vai pagar, né? Então tem gente que faz o quê? Ele quer recorrer, mas ele aproveita o prazo do vencimento lá, paga a multa, então ele paga por 80% do valor, e lá na frente, se ele ganhar algum recurso, o órgão de trânsito devolve esse dinheiro para ele corrigido. Agora, se ele perder, mas já perdeu, já estava pago mesmo, pelo menos ele não perdeu aquele desconto, né, de pagando até o vencimento. Então não é obrigado a pagar, não. Tem gente que paga a multa para poder ganhar aquele desconto. Vai pagar apenas 80% do valor da multa. E depois espera o final do processo para ver o que vai dar. Então chegou aqui, gente, na mão da Jari, a Jari vai julgar. Se a Jari entender que o seu recurso está ok, que ela vai deferir, aceitar o seu recurso, ela vai fazer isso aqui, vai mandar arquivar. As setinhas vermelhas aqui sempre jogam para o arquivamento. As setinhas verdes aqui no fluxo estão sempre falando dos prazos de 30 dias. E essa seta laranja aqui, que é a única que está na cor diferente, ela é o prazo que o órgão de trânsito tem para notificar o proprietário do veículo de que ele está penalizado. Só que se a Jari entender que não, que o seu recurso não deve ser aceito, o que ela vai fazer? Ela vai indeferir o seu recurso e a penalidade volta para sua mão para você pagar. Está aqui a sua multinha, não aceitei o seu recurso lá não. Ainda dá para recorrer? Sim, dá para recorrer mais uma vez. Dessa vez a gente vai recorrer a uma junta especial da Jari, é um colegiado especial da Jari, costumam pegar ali alguns presidentes de várias Jaris e criam uma junta especial. Ou então ao órgão, ou Conselho Estadual de Trânsito do Estado, que pode ser o CETRAN ou o CONTRANDIF. Cada estado tem o seu CETRAN. Minas Gerais tem um CETRAN, São Paulo tem um CETRAN, Rio de Janeiro tem um CETRAN. Brasília não é um estado. Então Brasília vai ter um CONTRANDIF. É o mesmo órgão, só muda o nome, porque Brasília não é o estado. Então fica Conselho de Trânsito Federal. Nós já vimos isso lá na parte que fala sobre órgãos de trânsito, tá lembrado? Então quem vai julgar esse recurso seu aqui em segunda instância, porque na primeira instância quem julgou foi a Jari. Na segunda instância é o CETRAN, que é o órgão, o Conselho Estadual de Trânsito, ou um colegiado especial da Jari. Nessa aqui é a segunda, vou colocar aqui, segunda e última instância. Na primeira instância foi a Jari. Aqui é a segunda e última. Se a Jari aqui, o colegiado especial da Jari, ou então o Conselho Estadual de Trânsito, julgar esse recurso seu em última instância como indeferido, não tem jeito, você tem que cumprir a punição, pagar a multa lá. Pode ver que o bonequinho está até com os bolsos vazios aqui, né? Ou, se o CETRAN, ou esse colegiado especial da Jari, entender que sim, que o seu recurso deve ser aceito, aí ele vai ser deferido, o processo vai ser encerrado e acabou. Viu como é que funciona o passo a passo? Legalzinho, né? Volta esse vídeo, assista mais umas vezes esse trecho para você entender esse passo a passo. Preste atenção. É muito comum perguntar em prova esses prazos do processo de habilitação. Muito comum, os prazos. E é fácil de responder, porque os prazos eles são sempre de 30 dias. 30 dias, 30 dias, 30 dias, 30 dias. Só tem um prazo aqui que não é de 30 dias. Olha na tela aqui comigo. É esse onde está a setinha laranja. A setinha laranja é o prazo que o órgão de trânsito tem para notificar o proprietário da penalidade, ou seja, para punir o proprietário do veículo. Aqui está 360 dias, gente, mas repito, isso é porque o proprietário apresentou defesa. Se ele não apresentar defesa, aí eu fiz um puxadinho aqui para você, né? Esse prazo vai ser de 180 dias. Se ele não apresentar defesa, a autoridade de trânsito, ao invés de 360, ela vai ter só metade desse prazo, 180 dias. Aí acabou, fica fácil demais. Qualquer prazo que perguntar na sua prova, você vai responder 30 dias. Agora, quando perguntar prazo para penalizar, para punir, qual o prazo que a autoridade de trânsito tem para punir, para notificar, para expedir a notificação da penalidade? 360 dias, se o proprietário apresentar defesa. Se não apresentar defesa, é a metade do prazo. Vou fazer um teste aqui. Você foi autuado, o agente de trânsito autuou lá, encaminhou essa autuação para a autoridade. Em quantos dias que a autoridade tem que te notificar que existe uma autuação contra você?
30 dias. Aí você recebeu sua autuação, você quer apresentar o real infrator. Em qual prazo você tem que fazer isso? 30 dias. Ah, não, era eu mesmo que estava dirigindo, eu quero defender disso aqui, quero fazer uma defesa junto à autoridade de trânsito. Ainda não é o recurso, eu não fui punido ainda não. Em quantos dias eu tenho que fazer essa defesa? 30 dias. É sempre 30 dias. O único prazo que destoa desses 30 dias é esse que veio na setinha laranja que eu mostrei aqui para você, que é o prazo que o órgão de trânsito tem para punir esse condutor, para expedir a notificação da penalidade.